gente? A previsão do tempo, a previsão do tempo e eu vou falar com ele, nosso especialista técnico da Defesa Civil, Bem, Sabrina, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo bom. Vamos trazer algumas informações sobre o tempo? Só vou falar para o pessoal que a gente tinha comentado ontem que falaríamos sobre os trovões, mas nós vamos falar amanhã, gente, porque a gente vai trazer informações assim, não tão quanto importantes ou menos importantes, mas é que, na verdade, a gente vai falar da região de Minas, né? Então, por isso que a gente vai detalhar aqui um pouquinho, e amanhã a gente fala dos trovões, tá bom? Vamos lá então, Sabrina? Olha, lembra que ontem nós tínhamos comentado que o período de chuva, pelo menos aqui na nossa região, estado de São Paulo, estava se encerrando, Sim. Tempo firme chegando, porque a frente de instabilidade estava indo para Minas. Realmente aconteceu, ontem nós tínhamos até um alerta de previsão para tempestades, como a gente sempre fala, é sempre previsão, né, que as nuvens sempre podem ser levadas embora com a direção e a força do vento. Isso não aconteceu na nossa região, não tivemos registros de tempestades nem de ocorrências aqui na última quarta-feira, porém, essa frente de instabilidade foi para Minas e Minas Gerais teve problemas com as chuvas. Infelizmente, vou trazer alguns dados aqui, a região de Belo Horizonte foi drasticamente afetada pela chuva, por essa frente de instabilidade que saiu de São Paulo, agora está naquela região. Ao todo, só em Minas Gerais, Sabrina, 80 municípios decretaram situação de emergência. Em Belo Horizonte, vamos até pedir para colocar a primeira imagem. Em Belo Horizonte, a força das águas levou diversos carros, formou uma grande enxurrada em Belo Horizonte. Aí é uma imagem de uma criança, viu, Sabrina? Foi uma criança, um adolescente e a tia deles, que estavam dentro do carro, graças a Deus todos foram socorridos, deu tempo de ser socorridos, não foram levados, mas não foi assim com todos. 2 pessoas na região de Belo Horizonte morreram por conta da chuva. A primeira, vamos mostrar aí na foto, é a Pamela Cristina Cabral, de 17 anos, ela estava dentro de um carro. Pode colocar a imagem do carro para a gente ver. Esse carro foi arrastado com a força das águas. Ela estava dentro desse carro com o seu namorado. E a força das águas, uma grande enxurrada, acabou levando esse carro. E ela veio a falecer. Além da Pamela, nós tivemos mais um homem, um senhor já, um idoso de 72 anos, que a força das águas provocou um processo de deslizamento e a encosta caiu em cima da casa dele. Oxe. Ele morreu soterrado, os bombeiros encontraram o seu corpo hoje no meio dos escombros. Então aí, ao todo, Sabrina, 1.093 pessoas estão desabrigadas e 3.875 pessoas desalojadas. E só para as pessoas entenderem que a gente sempre vê esse termo na televisão, o que é desabrigado, o que é desalojado. Os desalojados são pessoas que são afetadas pelas chuvas, naquele momento elas não podem ficar dentro das suas casas e elas procuram abrigo na casa de parentes, na casa de familiares. Então a gente sempre chama de desalojados. Os desabrigados são pessoas que acabam perdendo tudo e precisam de abrigo público. Então geralmente os abrigos acabam acontecendo dentro de escolas ou prédios públicos. Então pessoas que estão sem casas, que estão morando em abrigos, 1.093 pessoas em Minas. É muita gente. Que coisa, né, gente? Olha que notícia triste. Você vê, a chuva saiu daqui, foi lá para Minas Gerais e afetou. Belo Horizonte sempre é muito afetada com as chuvas de dezembro, janeiro, então a gente fica triste de dar essa notícia, mas infelizmente acontece isso, né? E Rio de Janeiro também, né? Rio de Janeiro também chove, quando chove bastante assim, acontece muitos fatos desse tipo. Felizmente, a gente olha para nossas regiões do Brasil, nós temos alguns pontos que são sempre afetados. Santa Catarina sempre é prejudicada, o estado de São Paulo tem os seus pontos, assim como Minas e Rio de Janeiro têm os seus potenciais. De fato, muitos mapeamentos de riscos, né, Sabrina, que apontam que são potenciais para desastres. E falando de São Paulo, que é uma das informações que nós vamos trazer hoje, sobre o que é cabeça d'água. No estado de São Paulo, o Corpo de Bombeiros segue fazendo buscas por um casal que desapareceu no rio Itanhaém, na zona sul de São Paulo.
Esse caso ocorreu no domingo, eles estavam acompanhados de mais 6 pessoas, eles estavam fazendo uma trilha e eles estavam numa cachoeira. E naquele momento em que eles estavam aproveitando ali o domingo, curtindo o lazer na cachoeira, veio uma cabeça d'água. As 6 pessoas conseguiram ser socorridas pelo Corpo de Bombeiros, porém o casal segue desaparecido. Agora o Corpo de Bombeiros segue fazendo as buscas com o apoio do helicóptero Águia, da Polícia Militar, que está auxiliando, porque desde domingo o corpo desse casal não foi encontrado. Nós temos imagens, inclusive, desse socorro, dessas buscas que o Corpo de Bombeiros está fazendo. Imagens que são cedidas aí pelo próprio Corpo de Bombeiros. Uma extensão do rio muito grande, né? Que está dificultando aí as buscas. Muita mata também, olha só. Ó. Agora, cabeça d'água, a mesma coisa que tromba d'água? Não. Eita! E aí é algumas coisas que as pessoas confundem e nós vamos explicar esses fenômenos hoje, né? O que é cabeça d'água e o que é tromba d'água. Então, por que, Sabrina? As pessoas sempre acham que tromba d'água é aquela quantidade de água que vem repentina nos rios. E, na verdade, tromba d'água não é isso. Né? A tromba d'água, ela se parece muito com um dos eventos que nós ainda vamos falar aqui, mas a tromba d'água, só para a gente exemplificar ele, é quando tem um choque de 2 massas, a massa de ar quente com a massa de ar frio, e que ela vai causar uma explosão. E aí ela lembra muito com o fenômeno microexplosão. Então, a tromba d'água é quando a gente tem um choque de 2 massas, a massa de ar frio com a massa de ar quente, elas se chocam na atmosfera, e quando existem esse choque, a quantidade de água acaba tendo uma explosão entre essas 2 massas, e cai uma quantidade de água muito grande, provocando potencial de destruição. E isso é tromba d'água. A cabeça d'água, na verdade, é exatamente como nós estamos vendo nas imagens. É quando existem rios e mananciais sobre montanhas, regiões montanhosas. E aí, quando chove na cabeça da montanha, lá na cabeceira da montanha, por isso que vem o nome cabeça d'água, quando chove na cabeceiras das montanhas, essa água vai descer, vai percorrer o caminho, porque geralmente, o que acontece na cabeça d'água? A chuva centraliza nas cabeceiras das montanhas. Ela não pega o percurso dos mananciais. Então, às vezes lá embaixo na cachoeira, como é esse caso que nós estamos relatando hoje, lá embaixo, próximo da cachoeira, não choveu. Está tudo tranquilo, porém lá na cabeceira teve chuva. Aí essa água vai descer todo o percurso do manancial, e aí a cabeça d'água é quando essa água desce uma quantidade de água muito grande, de forma bem repentina e com uma força violenta. Que nós já vimos alguns casos, que é o que aconteceu nesse caso. Desceu toda essa água que choveu na cabeceira, desceu de uma forma repentina, muito rápida, com uma força muito grande, acabou levando esse casal que agora segue desaparecidos. Nossa, que coisa, gente, olha só. Esses fenômenos naturais, né, a gente nunca imagina, né? A gente pode estar ali num passeio gostoso, igual aconteceu quando a gente teve aquele caso em Capitólio, né, que foi também uma coisa repentina, e ali, então, são coisas, gente, que não se prevê, né, e só a natureza que sabe mesmo. Por isso, Sabrina, que a gente sempre tem que trazer a orientação da seguinte forma. Importante. Principalmente as pessoas que amam a natureza, a trilha, a região de montanhas, no período de chuva, esteja atento, olhe a previsão. Aquela região que você vai fazer a sua trilha tem previsão de chuva, evite. Choveu um dia anterior, choveu muito naquela região, evite as regiões de cachoeira, porque você nunca sabe quando você pode se deparar com uma cabeça d'água. Porque a gente tem que lembrar que quando chove na cabeceira, existe um período para a água chegar. Eu vou só citar um exemplo, que é claro que é diferente, porque nós não estamos falando de montanhas, mas, por exemplo, em Santa Bárbara. Santa Bárbara, quando chove na cabeceira das represas, que ficam já muito acima, né, da área urbana da cidade, chega a demorar de 6 a 7 horas para essa água chegar na área urbana. Então, por exemplo, o que choveu lá na cabeceira da represa, se foi uma quantidade de água muito grande, na região da represa São Luís, Areia Branca, até essa água chegar no Jardim Conceição, onde é o primeiro ponto
de incidentes, né, de ocorrências de alagamento, pode levar de 6 a 7 horas para essa água chegar. Então, nunca o momento que choveu na cabeceira já vai chegar de imediatamente na parte mais baixa. Por isso que quando a Defesa Civil faz o alerta, é porque é para dar tempo dessas 7 horas as pessoas saírem de casa, precisar, porque sabe que aquela água vai descer ali. Vai descer. Então é isso que acontece. Isso. Por isso que quando dá o alerta, e isso também acontece no Rio de Janeiro, quando dá o alerta, que tem as chuvas que acabam deslizando, né, nas favelas, enfim, que vem a morro abaixo, como se fala, então tem um alerta justamente para dar tempo de as pessoas saírem de casa. E no Rio a gente tem aquele detalhe que a região serrana, que é sempre comprometida, e o Rio de Janeiro, que deve já estar atento com as chuvas, porque como a gente falou, o verão começou chuvoso, a operações chuvas de verão está chuvosa, e acaba influenciando, porque dependendo a frente de estabilidade, ela vai de um estado para o outro, como nós vimos esse que estava em São Paulo e agora está em Minas, às vezes avança para o Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro sempre o período comprometedor é entre a semana do Natal e Ano Novo para janeiro. O mês de janeiro no Rio é complicado, a região serrana tem muita chuva, muito processo de deslizamento, por isso que lá você pega ali a região de Nova Friburgo, é uma região onde Teresópolis, Petrópolis são cidades em que, inclusive, as defesas civis operam com alto-falantes que emitem a própria sirene de alerta para evacuação, porque já são cidades que já tiveram grandes danos com a quantidade de chuva no período de verão. Muito bem. Tá aí, dado todas as informações, mais algum detalhe importante? Vamos falar agora da nossa região? Vamos falar. Porque a gente acredita que todo mundo está numa expectativa, né? Os moradores das cidades da região de Campinas estão numa alguma expectativa. Sexta-feira, final de semana, Jogo do Brasil, vai estar calor, vai estar chovendo, como que vai estar? O que nós podemos trazer de informação? Que quem está na expectativa de dias quentes, com sol e calor, até domingo, a previsão é tempo estável, tempo seco, firme, não haverá chuvas, viu, Sabrina? E aí a gente precisa trazer essa informação de que as temperaturas irão subir até domingo, a previsão é que as temperaturas cheguem até 34 graus. Nossa Senhora, vai estar bem quente. Vai estar quente. Bem quente. Então quem espera por um final de semana de calor, vai poder aproveitar, poder curtir o Jogo do Brasil amanhã sem chuva, sem aquela sensação de frio, sem precisar pôr blusa, nem precisar levar o guarda-chuva. Até domingo, sem previsão de chuva para a nossa região. Vamos saber então? Temos aqui, a nossa produção já preparou a nossa artezinha aqui das cidades. Vamos começar por Americana? Mínima de 18 graus, máxima de 30 graus, gente. E a possibilidade de 80% de chuva. Sumaré, mínima de 18, já mais quente, máxima de 31, também com 80% de chance de chuva. E Campinas, Campinas 18 a mínima, máxima 29, também com a mesma probabilidade de chuva. E Itatiba, que é quente, mas não vai estar tão quente assim, mínima de 18, máxima de 29, também com 80% de chance de chuva. Mas é calor. Trouxemos uma foto, Sabrina, pode colocar ela pra gente, Lucas? Que é o mapa, o CEPAGRE divulgou o mapa dos próximos dias aqui na nossa região. Como a gente pode ver, maioria do estado de São Paulo, predominação de sol, calor. A região de Campinas, que está dentro dessa faixa aí, amarela, meio esverdeada, clarinho, né? É uma região que não há uma previsão de chuva. Lembrando que a gente sempre tem a probabilidade. Por que a gente sempre traz a probabilidade? Porque a quantidade de calor, a gente nunca sabe. Quando a gente tem a predominação do sol o dia todo, dia quente, abafado, pode ser que tenha formações de novas nuvens e tem aquelas chuvas rápidas típicas de verão no final do dia, começo da noite, mas não tem nenhuma frente de instabilidade na nossa região. Então, a maior probabilidade é que o tempo fique seco na maior parte do estado. Ainda tem uma região que pode acontecer chuvas, mas região de Campinas, tempo estável, tempo firme, com sol. Com sol. Muito iluminado, gente.